Boa noite, meus queridos. Estamos começando aqui mais um Bearcast. Hoje nós estamos aqui novamente com os nossos queridos irmãos, né? Hoje nós estamos aqui com a Valéria, nossa irmã Valéria, missionária Valéria, uma bênção de Deus. E o nosso diácono Mário. Podem se apresentar, aleluia, dar a saudação de vocês. Fiquem à vontade, meus queridos. Fica à vontade, irmã Valéria. Boa noite. Deus abençoe hoje esse podcast abençoado aqui pelo João. Espero que o Senhor fale grandemente aí, através das nossas vidas, com você, telespectador que nos assiste, que nos escuta. Amém? Glória a Deus, Mário. Sejam todos bem-vindos. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nosso irmão João, esse abençoado, grande amigo nosso, e que você possa se achegar junto com a gente e receber um pouquinho da parte de Deus que o Senhor queira falar contigo. Glória a Deus! E eu sou o João Marcos, o pregador careca, o bombeiro da cidade, o pastor da cidade. E é sempre um prazer poder recebê-los, né? Glória a Deus. As perguntas não são muito diferentes, né? A gente sempre tenta manter um padrão de perguntas assim para poder conhecer os nossos convidados, né? Para não ter diferença, né, entre um e outro, para a gente poder de fato conhecer, né, a história de cada um, os testemunhos de cada um, as experiências, né, espirituais que cada um já passou, né, que possam contar. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Vamos começando então já, indo para a parte das perguntas. A primeira pergunta hoje, vamos começar com as damas, né? Glória a Deus. Gostaria de... A última vez eu comecei, pode sempre começar as damas. Foi? Sempre as aí, damas. Ó, não. Não, Mário, hoje é você. A última não, vez. Mário... Eu falo pouco, né? O Mário é cavalheiro. Hoje. Eita, glória. Não, eu começo. Maior honra, irmão. Amém. Até agradeço. Amém. Irmão Mário, então é o seguinte. Oi. O Bearcast quer lhe perguntar. Quem é o Mário? O Mário. Vamos lá, o Mário. Para quem não me conhece, eu sou o Mário Rei, ex-ateu, hoje um grande homem de Deus, para honra e glória do Senhor. Ele é um cara extrovertido, né? Um cara que gosta de conversar, muito comunicativo, e que hoje, pela honra e glória do Senhor, vem levando a palavra de Deus para todas as pessoas a qual o Senhor me entrega. Então o Senhor me dá a palavra e eu entrego para quem o Senhor direciona a palavra. E com o propósito de continuar na obra do Senhor até o fim da minha vida, porque outrora estava no buraco e o Senhor me resgatou. E se não fosse por Ele, hoje nem aqui estaria para contar o testemunho a qual o Senhor tem me dado, irmão. Uma bênção. Esse é o Mário. Glória a Deus. Aleluia. Quem estiver assistindo, não se assusta aí não, gente, porque às vezes acontecem algumas coisas técnicas aqui durante, né, as entrevistas, mas é benção, é normal, essas coisas acontecem, não precisa ninguém ficar assustado. Glória a Deus, aleluia. E nós queremos saber também, hoje infelizmente a nossa querida Jéssica, a cadeira dela está vazia hoje, porque normalmente me parece que ela tinha compromisso, mas é porque eu esqueci de avisar ela, gente. Misericórdia. Esqueci de avisar a Jéssica que tinha podcast. Você dá pra acreditar nisso? Alguém subiu aqui, gente? Foi eu, irmão. Ah, tá. Eu pensei que era a Jéssica chegando aqui, já, assim, de repente. Eita glória. Benção demais. Só pra testar, ver se o audição, passarinho, né, tava aqui. Glória a Deus. Agora a gente quer perguntar pra você, minha querida Valéria, o podcast Bearcast, nós queremos saber quem é a Valéria. Então, eu sou a Valéria, tenho 30 anos. Atualmente eu moro na cidade de Goiânia, Goiás, cidade do Piqui, uai. Glória.
Sou filha de pastores, nasci e fui criada no Evangelho. Meus pais sempre me ensinaram o caminho certo a andar, só que tive um caminho aí muito longo, com muitos altos e baixos, com desvio com volta para a casa do Senhor. Eu sou casada há 10 anos já, casei com 19 anos e estou aí na obra. Tive muitas percas, né? E com esses altos e baixos aí nessa minha trajetória, o Senhor ele tem me restaurado e tem me levantado a cada dia. E estou aqui no projeto, já tem anos já tem mais de anos que eu estou no projeto, estou ali na direção do Conjunto Rosas de Saron, e o Senhor ele tem me levantado para que eu possa alcançar vidas, alcançar mulheres, e atualmente também tenho o meu trabalho home office, já tem anos que eu trabalho home office, tenho uma carreira aí bem longa aí no ramo de materiais de construção. Sou bem conhecida já aí nos comércios varejistas e atacadistas do Goiás, no Nordeste Goiás, Nordeste goiano, né? Que a gente fala. E estou aí para somar a cada dia mais e levar a palavra do Senhor a quem realmente precisa ouvir e para a gente se edificar a cada dia mais. Glória a Deus, que apresentação. Esses dois é uma benção, né? Glória a Deus. É uma pergunta apresentativa, né? Então, glória a Deus. Vamos lá, então. Bom, como de costume, então, as nossas perguntas aqui no Bercast, elas costumam ser direcionadas, né, à vivência com Deus, às experiências com Deus, né? Então, perguntando para o irmão Mário, nós gostaríamos de saber, né, como que foi a sua infância, adolescência, em questão, né, em questão da religião, né, questão da religião, em questão de Deus, como que foi essa fase da vida do irmão, assim, né, da adolescência e infância e adolescência referente à palavra de Deus? Então, irmão, eu cresci num meio onde meu pai era um bandista, minha mãe é espírita, e eu não tinha essa referência, né? Então, cada hora eles me levavam para um lugar, e por eu não ter a base familiar legal e sólida, eu cresci muito revoltado, né? Eu fui um menino muito revoltado. Meu pai era alcoólatra, ele bebia bastante, ele chegava em casa, batia em nós, batia na minha mãe. Então eu cresci com muito ódio no coração, né? E eu era levado para esses lugares e eu não gostava disso, né? Todas as vezes minha mãe levava eu para fazer um negócio espírita lá, é, tinha que fazer lá, as crianças ficavam lá e eu fazia de tudo para não estar lá. Meu pai, quando me levava no centro de Umbanda, eu fazia de tudo para não ir lá, ficava caçoando das músicas que eles cantavam para mim não estar naquele lugar. E eu cresci assim, num lar perturbado, conturbado, onde não tinha muito amor. Até, aliás, para ouvir que alguém me amava foi difícil, foi quando eu já era grande, então eu sofri bastante. Desde os 8 anos de idade, eu tinha que trabalhar para ter minhas coisas, porque meu pai gastava todo o dinheiro com cachaça. E então foi bem sofrido, a gente era humilhado, as pessoas ficavam com dó da gente. Então eu cresci nesse ambiente, né, irmão? Foi bem difícil até eu encontrar Jesus. E eu só fui encontrar Jesus com 20 anos de idade, né? Na verdade, foi bem difícil essa trajetória da minha infância até os 20 anos, viu? Glória a Deus. E você, irmã Glória a Valéria, Deus. como que foi essa parte, essa fase, né, para você, da Então, como, infância, adolescência, assim, com Deus? como eu havia falado a vocês, eu nasci e fui criada dentro da igreja evangélica, Assembleia de Deus. É uma doutrina assim um pouco mais rígida, né? E os meus pais sempre tiveram muito medo
de que eu me desviasse. Então, eu era um pouco presa a muitas coisas, né? E o meu pai, ele tinha esse certo cuidado com essa questão de amizades, com essas questões de influências. E eu sempre tive um lado que queria conhecer muitas coisas. E às vezes, por eu ter sido presa demais ali na minha adolescência, na minha juventude, acabou que isso falou mais forte, né, ali ao meu coração. O diabo, ele meio que entrou nessa situação, a vontade de querer se envolver com coisas erradas, com pessoas erradas, com amizades erradas. Porque eu falo que hoje em dia você é influenciado, sim. As pessoas, elas te influenciam a coisas muito ruins, a usar algo, a ir fazer algo de errado, a beber, a álcool. E como quando eu era adolescente ali, eu era envolvida muito no Ministério de Louvor, da coreografia, eu sempre fui envolvida com isso, com coreografia, com peças da igreja, com banda. Inclusive, os meus irmãos são tocadores de bandas. Nós somos lá em casa, nós somos 6. Nós somos 4 meninas e 2 homens. Então, os meus irmãos sempre tocavam muito ali Catedral, Oficina G3, Novo Som. Então, minha adolescência foi Só coisa basicamente boa, isso, né? né? E quando eu tive esse olhar de querer me desviar, foi uma época muito difícil, foi uma situação muito eu envergonhei muito meu pai, envergonhei muito o ministério do meu pai. E meu pai sempre foi aquele pai de joelho no chão. O que ele não podia fazer, ele estava ali com o joelhinho no chão, orando pela minha vida, para que eu mudasse, para que o Senhor transformasse o cenário. E eu era muito rebelde. Quando eu desviei, fiquei muito rebelde e passei a fazer coisas assim que tristes assim, mesmo para envergonhar o nome do meu pai. Eu tinha prazer de envergonhar o nome do meu pai, né? Por ter um ministério forte. E até então o Senhor me resgatou, me tirou ali daquele lamaçal, porque quando a gente escolhido não tem escolha, né? É verdade. Então, para eu voltar, a voltar tudo que eu, ao primeiro amor, de volta à inocência, né? Foi uma trajetória assim muito grande. Foi quando vocês já ouviram dizer que às vezes a gente volta pela dor, eu voltei pela dor. E é isso, assim, o Senhor ainda tem me levantado, os meus pais ainda continuam aí no ministério. Por enquanto, meu pai está aposentado em relação à igreja, ele não está pastoreando mais. Ele deixou, né, o pastor por um tempo, mas está aí firme e forte. Nós estamos aí, firme e forte, levando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu acredito que todos nós, né? Até mesmo quem é criado na igreja assim, às vezes passa, né, por uma fase assim de De afastamento, revolta. né, de revolta. Eu também, assim, a minha trajetória, desde criança eu já ia na igreja também, já cantava na igreja desde os 4 anos. Mas quando eu tive um confrontamento, né, da palavra, prontamente eu criei. Foi quando eu tinha 17 anos. Foi a primeira vez em que, de fato, sabe, a verdadeira palavra, ela me foi mostrada, né? Onde foi ensinado o que eu deveria fazer, que eu deveria buscar tudo dentro da palavra. E depois disso, acredite ou não, foi o meu maior desviamento, se é que existe isso, né? Foi o meu maior desviamento. Eu me desviei assim e fui longe, bem longe. Mas enfim, né? A história aqui, a conversa não é sobre mim, é sobre vocês dois. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Aleluia. Deus. Bom, vamos Glória. então para a próxima pergunta. Agora é para o irmão Mário, né? Aleluia. Como foi a sua conversão, né? Se houve algum fato, se houve alguma situação específica que te levou a ser convertido pelo Senhor. Com certeza houve, irmão. Houve uma transformação absurda, né? Como eu falei, eu cresci num ambiente assim e eu não cria em Deus, né? Eu não acreditava em Deus. Eu acreditava que tudo era Fala, na minha Ghost. conta, era
porque eu fazia Bom e demais. porque acontecia, porque era graças a mim. E como eu cresci muito revoltado, e na rua a gente aprende o que não deve se fazer, né? Então, me relacionei com, com várias pessoas e vários amigos e Tudo na paz, cara, graças a comecei a Deus. praticar atos ilícitos, né? Comecei a roubar, comecei a fazer aquilo que é errado, sabe? E numa dessa eu fui preso, né? E fui parar lá na cadeia. E quando eu tava lá, irmão, a única igreja que ia até lá naquela época, em 2012, era a Universal. E naquilo, eu não acreditava. E eles iam lá, faziam o culto, e eu nem prestava atenção, ficava dentro da cela fumando e tudo, e jogando. Mas ali o Senhor, ele mudou minha vida. Teve um dia que eu estava dormindo e o Senhor apareceu para mim num sonho, como uma luz resplandecente, uma voz que saía, eu nunca mais vou esquecer na minha vida, é uma voz que a sua alma, ela conhece a Deus. Então você sabe que é Deus falando contigo e ele falou para mim que ele ia me tirar dali numa terça-feira. E eu acordei naquele dia e contei para todo mundo, porque como eu jogava dominó, eu sempre fui um cara extrovertido, todo mundo sempre gostou de mim, porque eu converso com todo mundo, eu ajudava lá o pessoal que não sabia escrever, escrever carta para os familiares deles. E ali eu tive a certeza que era Deus falando comigo. E eu contei para todo mundo que Deus disse que que ele iria me tirar numa terça-feira. E o que que acontece? A igreja ia lá no domingo e depois que eu tive esse encontro com Jesus, em um dos domingos que a igreja foi lá, um pastor cheio do Espírito Santo, aquele homem abençoado, eu tava a gente chama de segundinha, né? Tava sentado na segundinha, fumando um cigarro, e o culto tava acontecendo lá na quadra. E aí eu senti alguma coisa me pegando pelo pescoço, e aí eu desci da segundinha, eu pisei para fora da cela. Eu vou contar como foi a experiência, porque hoje eu sei, hoje servindo a Deus há 5 anos, e no pro sexto ano, eu sei o que foi, mas eu vou contar como se eu não soubesse. Uma coisa entrou por cima da minha cabeça, quando bateu no meu pé, eu comecei a chorar e chorar e chorar e chorar e chorar e chorar. Mas eu chorei muito, mas foi muito. Eu não sei mensurar se foi 1 hora e meia, 2 horas. Eu sei que eu chorei muito. E eu tinha algo tão maligno dentro de mim que eu vi saindo uma bola preta maligna. Eu vi saindo. A partir daquele momento, eu nunca mais fui o mesmo homem. Eu nunca mais tive os mesmos pensamentos, eu nunca mais tive as mesmas atitudes, e a partir dali eu comecei a acreditar que de fato Deus existia e que de fato Deus tinha falado comigo e que ele ia me tirar de lá. E eu fui para uma audiência, a vítima não me reconheceu na primeira, e aí remarcaram. Quando remarcaram, eu fui lá, era numa segunda-feira. Eu fui nessa audiência na segunda-feira e eu assumi para o juiz. E no processo funciona assim: quando você assume o crime, a autoria de um crime, a justiça é automaticamente. Glória a Deus. Não tô me te ouvindo, Mário. Irmão, quando confessa a autoria de um crime e parou. Deixa eu ter que dar uma olhada. Eita, glória. Amém. Ele foi. Já que ele volta. Ele continua logo depois. Bom, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, Valéria, né, para os nossos convidados, são referente à experiência com Deus, né? Alguma experiência positiva, né, com Deus, ou alguma experiência que foi negativa, assim, no sentido de alguma coisa mais maligna, né, que passou, assim, pela Sim. vida, que marcou.
né? E aí eu gostaria de Claro. perguntar para você se tem alguma experiência, tanto positiva quanto negativa, uma de cada, né? Que te Nossa, marcou João. assim. Nossa, João, a gente quando vive com o Senhor, a gente tem muitas experiências, né? Todos os dias a gente vive muitos milagres, muitas coisas. Ontem mesmo à noite eu tive uma experiência muito ruim. O diabo falou comigo em sonho ontem à noite. Então, assim, todos os dias a gente tem uma experiência, mas eu vou contar uma experiência que eu tive que me marcou muito e, inclusive, assim, foi onde eu também tive a volta, assim, do meu primeiro amor, que eu reconheci que realmente eu precisava estar com Deus. É, na pandemia, eu estava trabalhando em um escritório bem... Não tinha muitas pessoas, e, inclusive, tinha a dona do escritório, a minha ex-patroa, era uma pessoa muito cristã e ela era muito da palavra, ela era muito de dar revelações. Eu me lembro que eu cheguei no escritório um dia e aí ela me chamou na sala dela e falou assim: "Senta aqui que eu tenho que falar alguma coisa com você, algo de Deus". E aí eu lembro que ela estava em uma chamada com a pastora dela e ela e a pastora começaram a conversar comigo. E aí ela virou para mim e falou assim: em uma semana você vai passar por uma experiência com uma pessoa que muito você ama, mas não terá luto, você não vai perder essa pessoa. Automaticamente, quando eu recebi aquela palavra, né, eu aquela visão, né, eu pensei no meu pai. Eu falei assim, meu Deus, na minha cabeça veio meu pai, vai acontecer alguma coisa com meu pai, é para eu estar preparada. E quando deu uma semana, meu esposo já estava, algum tempo, ele já estava muito fraco, e eu recordo que nós estávamos em um almoço em família, um domingo na casa da minha cunhada, e isso uma semana depois do que a pastora tinha me falado. E aí eu estava a gente estava no almoço, nós estávamos banhando de piscina, na casa da minha cunhada, fazendo churrasco, todo mundo conversando, e nisso meu esposo estava deitado no quarto, deitado assim como ele estava sem força para nada. E aí eu lembro que a gente falava, vamos pro hospital, vamos pro hospital. E ele, não, eu não tenho nada, eu não tenho nada, é só um mal-estar, é só um mal-estar. E eu lembro que eu fui, a gente colocou ele no carro, foi eu, ele, a minha cunhada e o esposo da minha cunhada. E aí a gente colocou ele no carro, e quando a gente chegou no hospital, ele não era mais ele. Ele foi internado entre a vida e a morte, e ali então começamos uma luta muito grande para ele sobreviver. Ele foi andando, e quando eu recebi o diagnóstico, que os médicos correram com ele, me falaram sobre a situação real do caso, eu não tinha estrutura física, psicológica, eu estava ali numa situação ali que só o Senhor sabia. Mesmo os médicos desacreditando, mesmo os médicos falando para mim que não tinha jeito, mesmo aquela correria de hospital, que quem já passou com um ente querido dentro de um hospital sabe o tanto que é difícil, sem ter UTI, sem ter colapso de Covid e muitas pessoas morrendo e você recebendo muitas notícias ruins e você não tem um apoio de familiar, porque minha família não é daqui. Foi muito difícil. E eu lembro que quando um dia eu estava no mesmo escritório, veio no meu coração que foi o meu esposo, a situação que eu estava Contei. passando. Aleluia. Eita E, glória. de fato, aquela época, João, eu não sei se você sabia como é que funcionava essas questões de Covid, mas naquela época a gente não tinha como estar indo no hospital, era isolamento, Sim. isolamento total dos pacientes. Eu não via ele, eu não sabia como é que ele estava, então era a base de boletim. Ou você ia no hospital para saber o boletim do paciente, ou então você ligava para o hospital. Então, nesse dia, eu lembro que eu liguei, não me atendiam, e eu estava no escritório trabalhando, e foi levantado um clamor muito lindo, foi campanha de oração muito lindo, porque ele é muito amado. E eu lembro que eu liguei no hospital e o hospital não me atendia, não me dava resposta, não me dava o boletim. E eu lembro que eu saí louca para o hospital.
porque eu pensei que ele tinha falecido. Quando eu cheguei lá, eu lembro que tinha uma enfermeira, uma assistente social e um médico muito novinho. Eu acho que aquele médico tinha assim, uns 20 anos. Tô exagerando, mas eu acho que tinha. E aí ele, você é a esposa do paciente Igor? Eu falei, sim, sim, sou eu. Aí eu sei que me levaram para uma sala, para me dizer tudo que já imaginava que eles iriam me dizer, que estavam fazendo de tudo, que não tinha mais jeito, que era para me apegar. Se você tem alguma crença, se apegue no que você acredita. Era essa frase. E aí eu lembro que eu saí desolada daquele lugar e eu cheguei e eu falei para o Senhor, eu me ajoelhei e eu falei, Senhor, eu não aceito que ele vai morrer, eu não acredito que ele vai morrer. A palavra do Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, e aquele médico, ele não sabe de nada, quem sabe é o Senhor. E eu entrego nas tuas mãos e não vai acontecer isso. E aí, João, foi acontecendo os milagres. Os milagres foi acontecendo, foi tirando a sonda, foi tirando tudo, foi tirando oxigênio, foi tirando tudo, foi tirando tudo. Nesse período de 23 dias que ele ficou, 25 dias, ele perdeu 25 quilos. Então, assim, ele Nossa, tava assim, bastante, né? pele e osso mesmo. Para vocês terem ideia, assim, tanto que ele foi tão traumático que eu falei para o Senhor, Senhor, ele vai voltar restaurado, ele não vai ter sequela, o Senhor vai fazer a obra completa. E assim o Senhor fez, através da minha fé, através da minha oração, através do clamor que foi levantado, das campanhas de oração que foi levantada, as pessoas que não me conheciam mandavam mensagem para mim, as pessoas que não sabiam da história mandavam mensagem para mim. Então, assim, foi um milagre por completo. E ali eu vi o Senhor, o cuidado do Senhor. O Senhor, ele usou pessoas para falar comigo, o Senhor Glória a falou Deus, comigo né? em sonho, o Senhor, ele esteve presente, e mesmo eu estando ali com o diagnóstico de morte, o Senhor transformou a morte em vida. O Senhor, ele tirou ele daquela situação, visitou ele em um hospital, visitou ele em todos os se eu falar para vocês assim que foram todos os cuidados, da internação até a transferência de hospital um para o outro, Glória a Deus. o Senhor cuidou ali daquele cara que levou naquela ambulância, naquela UTI, aquele hospital ali, as pessoas, eu fiquei, as pessoas me conheciam, porque eu fiquei assim, transitando ali muito tempo, fiquei ali esperançosa, porque a gente nunca quer perder. Quando a gente vê uma pessoa que a gente muito ama numa situação entre a vida e a morte, você não quer aceitar que você vai perder, e eu não aceitei. Eu não aceitei que ele iria, é, o Senhor iria levar, não. Eu sempre permaneci com a minha fé, por mais que a palavra do homem era a palavra do homem com a palavra do Senhor. Eu estava com o Senhor. O Senhor capacitou aqueles médicos para fazer o que realmente eles têm que fazer nessa terra. Mas quem fez a obra por completo foi o Senhor. E estamos aí, ele está aí firme e forte, não teve uma sequelinha no pulmão. O pulmão dele é Glória a perfeitíssimo, Deus. porque era para ficar com muitas sequelas, né? Aleluia. E aí ele é firme e forte, tá aí a coisa mais linda do mundo. Glória a Deus. Que benção, né? Que Eu sou testemunho forte. apaixonada por ele. Amém. Ô, Apaixonada, daí Glória. 10, aí há 10 anos já. 10 anos, né? Ó, Igor. Aí, ó. Sua mulher quer mandar um beijo pra você. Aproveita. Glória a Deus. Bom, o irmão, nós tivemos problemas técnicos aqui com o nosso querido irmão Mário, mas ele estava contando, né, que quando houve o depoimento, ele confessou alguma coisa assim, né, irmão? Aleluia. Voltei, irmão. O Voltemos de onde testemunho é paremos. tão forte que Glória a Deus. que nada vai parar aquilo que o Senhor fez, né? Eu estava dizendo que eu assumi, né, a autoria do crime e eu tinha que ser condenado. E ali o promotor estava dizendo, né, que era 7 anos que ele queria para mim. E antes disso, minha mãe tinha ido lá me visitar. E eu falei para ela, mãe, se eu sair, eu nunca mais irei fazer nada. Mas se eu ficar, você esquece de mim. E a partir dali eu vou ser bandido dos pesados e acabou. Misericórdia. Beleza. O Senhor escuta tudo, né, irmão? E ele sabia que eu sempre fui um homem de palavra e eu nunca falhei com a minha palavra. Então ele sabia que aquilo que eu estava prometendo para minha mãe eu iria cumprir.
E eu assumi. E na frente do juiz lá, quando eu assumi, eu vou contar como se eu não soubesse. Aqui eu sempre conto como se eu não soubesse o que é, para as pessoas que não têm esse mesmo entendimento, elas possam entender o que aconteceu, como eu senti, como que foi para mim. Então, assim, na mesma hora que eu estava assumindo lá a autoria do crime, quando ele começou a ler a sentença, eu vi a mesma coisa que entrou na minha cabeça naquele dia na quadra, e eu chorei que nem uma criança por diversas horas. Foi o que eu vi entrando no juiz. E aí ele me condenou num crime que ele deveria me condenar por 5 anos, 4 meses. Ele me condenou a 3 anos, 6 meses e 20 dias e uma multa. Aquilo que era para ser regime fechado, ele me condenou no regime aberto. E eu não sabia naquela época que era aberto, semiaberto ou fechado. Eu levantei minha mão e falei: o senhor, posso fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Eu falei: eu vou sair? Aquele dia era segunda. Ele falou: hoje não, amanhã. E Deus tinha falado para mim que era numa terça-feira que eu iria sair. Então ali era Glória a segunda, Deus. eu não ia sair naquele dia. Eu ia sair na terça-feira, assim como o Senhor tinha me dito. Porém, irmãos, não foi aquilo que mudou a minha vida. E por isso que esse testemunho ele é tão forte, sabe por quê? Porque a partir desse momento que eu saí da cadeia, no dia que Deus falou para mim que eu iria sair, eu de fato comecei a acreditar em Deus. Então, dali de 2012 até 2020, o que eu fazia? Eu agradecia a Deus todos os dias, pelo menos umas 3 vezes por dia. Eu agradecia por levantar, eu agradecia pelo trabalho, eu agradecia por tudo. Só que, porém, eu continuava saindo com muitas mulheres, eu continuava bebendo, eu continuava usando drogas. Eu continuava tendo más conversações, maus amigos. Eu continuava naquele ciclo. E o que aconteceu? Vocês lembram que eu falei que o certo, quando você assume a autoria de um crime, é 5 anos e 4 meses. Então, o que aconteceu? A promotoria recorreu e, quando ela recorreu, demorou 8 anos, porque era um processo físico de várias páginas. E ele demorou 8 anos até chegar em Brasília e voltar com o resultado. Qual que foi o resultado? O resultado foi regime fechado. Mas o juiz não tinha me condenado no regime aberto, porém tem 3 instâncias. Eu fui até a terceira instância. Esses 8 anos, eu estudei, eu me formei, eu já não tirava mais nada de ninguém, eu não sacaneava mais ninguém, porém, eu tinha maus hábitos, eu tinha tido um encontro com Jesus, porém, não era aquilo que Jesus queria para minha vida. Só que eu achava que era o suficiente, porque dentro da minha casa eu não aprendi nada sobre Deus. Eu não aprendi nada sobre o que é bom, o que é ruim. Para mim, você não fazer mal ao próximo era o suficiente. E Deus sabia que eu não sabia. O que ele fez? Ele trouxe o processo novamente. Depois de 8 anos, que eu já não era mais criminoso, que eu não fazia mais parte do crime, que eu tinha virado trabalhador, o processo revogou e no meio da pandemia o Senhor me leva para dentro do cárcere de novo, porém sem ser bandido. E no meio do caminho eu quase morri. E eu falei: Deus, quando a polícia foi me buscar lá na casa da minha mãe, eu falei, dentro da viatura, quando a polícia bateu a porta da viatura, eu falei: Deus, agora eu e o Senhor até o final. E quando eu cheguei no meio do caminho, eu tive uma crise de ansiedade, eu nunca tive isso na minha vida. Eu quase morri no meio do caminho, meu olho fechou, meus braços travou. Eu tive que parar no hospital e o policial que estava me levando achou que eu estava tentando fugir e ele me xingava de tudo quanto é jeito e dizia que queria me Misericórdia, matar. né? E eu falava: pelo amor de Deus, não deixa eu morrer aqui, eu tenho um filho para criar. E eu clamei tanto que eu acordei, eu estava numa cadeira de rodas babando em mim e eu não morri. Cheguei no cárcere, o Senhor usou um servo de Deus lá para falar assim para mim: você me conheceu, mas você não praticou o que eu te ensinei. Então, quer dizer, faz agora, pratica agora, que eu vou transformar a sua vida. Irmão,
eu vou te falar que é tremendo. Porque desde aquele momento, eu falei assim para Deus: Senhor, tem alguma coisa na minha vida? Eu tava fumando maconha ontem e o Senhor tá dizendo que tem alguma coisa na minha vida? Tem nada na minha vida. Mas se o Senhor tem, então eu quero ver. E eu pedi para morar na cela da igreja. E a mesma coisa que eu vi, que entrou na minha cabeça, bateu no meu pé, eu chorei. Vi no juiz, entrou na cabeça do juiz, ele deu a sentença. É a mesma coisa quando eu fui pedir pro funcionário me colocar na cela da igreja. A mesma coisa, e ele falou assim: ah, rouba, 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 e agora quer ir para a igreja, né? Aí eu falei: não, eu não sou mais ladrão, não, senhor. Aí a mesma coisa entrou na cabeça do cara, ele virou apontando assim o dedo para mim e falou: então você vai para a igreja. E a partir dali eu comecei a conhecer sobre Jesus, e até hoje eu tenho me esforçado em praticar aquilo que ele ensina na palavra dele, e de fato aquilo que ele falou, que se eu obedecesse e praticasse tudo que ele me ensinasse, ele iria transformar a minha vida. E de fato ele fez. Então o que ele me ensinou e que vai te fazer refletir? O que vai mudar a sua vida não é só você ter tido um encontro com Jesus e agradecer a Deus. O que vai mudar de fato a sua vida é você ler a palavra dele e obedecer a palavra dele. Muitas pessoas, elas dizem assim: a Bíblia, ela foi escrita num tempo e a gente não deve fazer como está escrito, porque naquele tempo, eu vou falar para vocês, irmãos, a Bíblia, ela é mais atual do que o dia de amanhã. Então o Senhor já previu tudo que iria acontecer, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Então assim, a gente precisa praticar o que de fato Deus quer de nós e a forma que ele quer de nós. Então não adianta a gente falar que a gente conhece a Deus e ficar só agradecendo, porém a gente tem más conversações, porém a gente não lê a Bíblia, porém a gente não pratica aquilo que Deus se agrada, porque a intenção não é a gente agradar o próximo, é a gente agradar a Deus. E muitas das vezes a gente agradar a Deus vai desagradar muitas das pessoas. Então, quer dizer, o Senhor me ensinou com isso e Ele quer te ensinar que não adianta você só falar e sentar lá no banco da igreja e achar que é o suficiente. É você ler a palavra dele e obedecer, porque é através disso que a sua vida vai ser transformada. Hoje, eu posso te dizer que eu sou um grande homem de Deus. Antes, eu podia te dizer que eu era bandido, mas hoje eu sou um grande homem de Deus, mas não porque eu sou alguma coisa, mas porque o Senhor me fez alguma coisa. Então eu sempre falo para Deus: por que o Senhor me escolheu, Jesus? Tinha pessoas tão melhores que eu, então quer dizer, mas Ele me escolheu e eu agradeço por essa escolha, porque essa escolha tem transformado minha vida. Há 5 anos que, independente das adversidades, irmão, porque vocês vão passar por dificuldades. A Bíblia diz que a gente vai passar tribulação, aflição, perseguição, mas para a gente ter bom ânimo, então a gente vai passar. Então, quer dizer, mas a gente vai vencer. Antes, eu só perdia as batalhas. E era nítido quanto eu perdia. Eu achava que eu ia ganhar e eu perdia. Hoje é nítido quanto as pessoas acham que eu vou perder e no final eu ganho. Mas eu tenho que passar pelo processo. E às vezes o processo, ele é dolorido, ele é sofrido, a gente chora, a gente se fecha, mas a gente não desiste. Fala assim: Jesus, o Senhor não está comigo? Não é até o final? Então é até o fim e você persiste. E mesmo na pouca força, ele te sustenta, ele te alivia, e quando você acha que não dá mais, sempre dá. Porque o Senhor, ele é tremendo. E é assim que tem dado. Então assim, mas é a obediência. A Bíblia diz: antes obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque a obediência é mais importante do que o sacrifício. Então não adianta a gente abrir jejum, abrir tudo isso, se a gente não faz o primordial, que é obedecer. E às vezes a gente esquece da obediência porque o nosso querer fica na frente do querer de Deus. Mas se a gente lembrar que a gente sempre pede para Deus: Deus, seja feita a sua vontade e não a nossa, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E às vezes não vai ser boa aos nossos olhos, não vai ser agradável aos nossos ouvidos, e a gente não vai gostar, mas é isso que vai transformar a nossa vida e é isso que vai nos levar para o propósito que ele tem para a vida de cada um de nós. Porque o que ele tem para mim
não é o que ele tem para você e o mesmo caminho, não é. Mas o final é o mesmo. Qual que é o final? A gente está lá do lado do Senhor, louvando e engrandecendo o santo nome Glória a dele. Deus, é Então eu, verdade. como um ex-ateu, posso dizer com propriedade, eu sou o testemunho vivo de que Deus existe e de que ele faz, de que ele cura, de que ele salva, do que ele restaura. Mas eu digo para você que me escuta hoje, precisa obedecer. A obediência transforma a sua vida. E você vê o milagre assim como eu vejo. Melhor do que escutar isso é você viver isso. Porque escutar, você vai escutar de monte, vai achar que é normal o milagre, mas não é normal, é sobrenatural. Onde as pessoas falam que não tem mais jeito, o Senhor fala, tem jeito. Onde está a mão do Senhor, a transformação. Então, Glória a se Deus. as pessoas, assim como a minha própria família disse que eu não ia ser nada, que eu ia ser um merda, e ninguém nunca acreditou em mim, o Senhor, ele acreditou em mim. E hoje eu sou um grande homem de Deus, usado de Deus. Mas não porque eu escolhi, porque ele me escolheu. E eu dei um Glória a passo para ele. Deus. Então que você Aleluia. possa também dar um passo para Jesus. Porque não adianta você achar que vai cair do céu se você não fizer a sua parte. Porque não vai. Você precisa caminhar. Você precisa ir, mesmo na pouca força. Deus falava para Josué: esforça-te e tenha muito bom ânimo. Então, assim, é esforço, irmão. Às vezes você vai caminhar sem querer caminhar. Às vezes você só vai querer chorar. Mas se você não esquecer do princípio, que é esforça-te e tenha bom ânimo, que no final você vai vencer. A vitória é no final. Então, quando você entra numa guerra, você só vai sair vitorioso da guerra depois que você lutar. E a luta, ela é forte. Às vezes você vai ter que lutar contra um exército gigantesco. E a vitória só vem depois que o último homem desse exército ou se render ou ele morrer. Então, quer dizer, você vai ter que lutar. Então não vai ser fácil esse caminho. Mas eu posso garantir que é muito melhor do que o caminho talvez que você não tenha conhecido, que é o caminho de Jesus. Mas você precisa dar um passo. Então, use essa oportunidade para dar um passo e descobrir. Porque assim, você pode ter a mesma dúvida que eu tive. Ah, Jesus não existe. Não existe? Então experimenta. Não tem como eu falar para você, Jesus é bom se você não experimentar. Então experimente Jesus, que assim como ele transforma a minha vida, ele transforma a sua. Mas Glória a antes Deus. obedecer, porque eu tive que aprender quem era Jesus e praticar o que ele ensina, para depois as coisas começarem a acontecer. Então eu tive um encontro com Jesus, mas o que de fato mudou a minha vida foi a obediência a Deus. Então que você possa obedecer e Glória ver a e Deus. viver aquilo que eu tenho vivido, porque esse é um dos milhares de testemunhos que eu tenho, porque eu não tinha nenhum. Há 5 anos eu tenho muitos e muitos testemunhos para contar para vocês. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmão. Glória a Aleluia, Deus, glória mas a não acabou ainda não, Deus. varão. Tem mais ainda. Glória a Aleluia. Deus. Bom, voltando então novamente com a pergunta para a irmã Valéria. E em seguida o irmão Mário também pode responder. Irmã Valéria, você tem um sonho? Hoje você tem um sonho? Se Claro. sim, qual é o seu sonho? João, eu tenho muitos sonhos, sou uma pessoa muito sonhadora. O Senhor já realizou muito deles e eu acredito que ele vai realizar ainda mais. Eu vou falar um sonho assim que é bem particular meu, que eu não gosto muito de estar expondo porque é algo que ainda me fere. Mas atualmente eu vou falar o sonho que está predominando no meu coração, assim, que eu tenho orado muito Vamos ver se eu para já que o Senhor sei. realize de acordo com a vontade dele, no tempo dele, como ele quer. Vamos ver se eu já Às vezes sei. a gente quer uma coisa, só que Deus ele não quer naquele momento para a gente daquela maneira. Deus ele quer nos surpreender, ele nos surpreende, né? E às vezes gerar um testemunho dói esperar, dói aguardar. É muito difícil você vê muitas pessoas realizando e você se sente muitas vezes até fracassada. Será por que não aconteceu ainda? Por que ainda não, o Senhor não permitiu que acontecesse? Mas é gerar um filho. Sabia. Já tem um tempo já que eu Eu sou sabia pensante, mesmo. que eu tenho feito propósitos, que eu tenho colocado nas mãos do Senhor.
Já recebi promessas, inclusive em janeiro do ano passado eu recebi uma profecia e eu me agarrei a ela. E até então eu tenho esperado no Senhor, tenho esperado. Antes eu falo para vocês que eu era uma pessoa, eu estava com uma ansiedade assim, atacada com isso, e me sentindo muito frustrada, porque quem é tentante sabe do que eu estou falando, de ver suas amigas, sua família, seus irmãos, seus sobrinhos tendo, gerando, e você ali esperando e nada acontecer, sabe? E um dia o Senhor falou ao meu coração para me ficar calmo, para me esperar no Senhor que iria dar certo. Então, desde então, eu tenho me agarrado à palavra do Senhor e à promessa do Senhor na minha vida. Se o Senhor quiser que isso aconteça, vai ser muito feliz, mas também que se o Senhor não permitir, amém. Se o Senhor permitir, amém. Se o Senhor não permitir, amém. Se Deus me dá amém, se Deus não me dá amém também. E antes eu não tinha esse pensamento. Eu tinha um pensamento assim, era muito invasivo, os pensamentos que. A gente é ser humano, né, gente? É impossível a gente não pensar Sim, com como um ser certeza. humano. Então eu ficava muito frustrada e não conseguia ver nada relacionado a isso, porque me magoava muito. E às vezes muitas vezes eu fui muito incoerente com os meus pensamentos. E me sinto até mal hoje, quando a gente tem uma mentalidade, uma espiritualidade mais avançada em relação a isso, a gente vê o tanto que a gente é fraco. E se o Senhor não me deu ainda, é porque Ele tem algo preparado para mim. Eu estou esperando no tempo certo, na hora certa, no momento certo, e quando Ele permitir. Nas minhas orações eu falo, Senhor, que a tua vontade seja feita, não a minha. No teu tempo, na tua hora, e como tu quiser que realize esse sonho. E é isso, atualmente o meu sonho maior é estar gerando, construindo a minha família, né? Porque até então, quando a gente decide a gente tem uma decisão de ter uma família, antes era assim, os comentários que eu recebia de muitas pessoas, porque a gente tem muitas pessoas invasivas. Uai, mas tem 10 anos que é casado, não tem um filho. Uai, o que que tá acontecendo? Vocês não querem, não sei o quê. Mas assim, são perguntas de pessoas assim que realmente acho que a pessoa nem pensa na hora de falar, né? E acaba que antes me magoava muito. Hoje em dia eu levo na brincadeira, levo na esportiva e falo, não, é no tempo de Deus. Quando Deus quiser mandar na hora certa, no tempo dele, como ele quiser. E, e eu tenho levado isso com leveza, tenho acalmado meu coração, tenho ficado muito tranquila em relação a isso. O meu marido é um pouquinho mais ansioso, ele é um pouquinho mais frustrado com isso, mas eu tenho trabalhado isso nele. E tenho trabalhado, peço que o Senhor trabalhe isso em mim para que eu fique calma em relação a isso, para que eu passe uma confiança e uma calma para ele. E já fiz todos os procedimentos que tem que fazer, de medicina. Não é aqui na terra, é no céu. Então, é quando realmente o Senhor quiser. E é isso. Glória a Deus, amém. Engraçado que eu sabia, sem saber eu sabia, sabe? Que era isso que você ia dizer. Amém. Eu até tava pensando na mente, Aleluia. falando, vamos ver se eu sei. Aí quando você falou... Deus testificando aí, olha, no seu coração. Glória a Deus. E aí, Aleluia. quando você falou o que era, eu falei, eu sabia. Mas é benção. Aleluia, Eu não sei glória a por quê. Deus. É porque assim, Deus, eu não sei, eu acho que Deus ele gosta que... Ele gosta de mim pra falar para as pessoas quando é sobre ser mãe ou algo assim, sabe? Porque não é nenhuma nem duas vezes não que eu faço essa pergunta pra alguém, e às vezes, não que seja o caso agora, né, para não dizer que foi o caso, mas de eu perguntar e já sabendo que a pessoa ia falar isso porque Deus estava ali né, querendo dar uma resposta para aquela pessoa. Como eu falei, não que seja de fato o caso aqui, né, porque eu também não quero me exceder e falar nada de mim. Mas amém. Como você Amém. disse, tudo no tempo certo e tudo pra gente é um processo, né? Verdade. Às vezes a gente se sente triste, né? Porque é um processo dolorido. O irmão Mário entende muito bem de processo também, né, irmão? Porque você também tem um processo longo, né, que você enfrenta. Não queria entender, viu, irmão? Vou te falar pra você. Pois é. Não foi legal.
Deus, ele Foi trabalha necessário. assim, né? Ele trabalha assim na vida da gente. Então, às vezes, eu também, sabe, me vejo em alguma situação que eu falo, meu Deus, até quando, né? Às vezes para umas pessoas é uma coisa tão mínima, né? E para É quem verdade. às vezes tem gente que, ai meu Deus, meus irmãos mesmo, lá em casa, a única pessoa que não tem filho sou eu. E o meu pai, ele fala que só vai falecer, ele fala com essas palavras, minha filha, eu só vou morrer quando o Senhor tiver a tua bênção. E assim, eu vou falar para vocês que a gente trabalhando o psicológico da gente para não ficar pensando, eu não gosto de ver, tipo assim, passou uma matéria que a mãe abandonou um filho. Aquilo me fere de uma forma, aí a gente vê aqueles questionamentos que eu já falei para o Senhor, eu não quero ter esse tipo de questionamento. Senhor, mas por que o Senhor permitiu que aquela pessoa teve e eu aqui pronto esperando, eu não tenho, sabe? Deus trabalhou, já tem trabalhado isso em mim de uma forma tão linda que eu não penso mais assim, sabe? Eu penso só que é no tempo dele, como ele quiser, na hora dele, na hora que ele quiser. Então, quando a gente entrega as nossas ansiedades ao Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando na minha vida. Assim, eu falo assim, quando o Senhor mandar a benção, vai ser dois. Eita glória! Aleluia. Eita glória! E interessante também esse assunto de maternidade, porque no primeiro podcast que teve aqui, que foi com a Stacy, eu perguntei pra ela, Stacy, como você se vê daqui 5 anos? E ela falou pra mim, eu não lembro de tudo, mas eu lembro que 2 coisas que ela falou foi que ela estaria em outra casa, né? Eu não sei se era na casa própria, alguma coisa assim, não me lembro bem. Mas o que eu lembro que ela falou que teria um filho, estaria com um filho, né? E sabemos aí, né? Que não demorou 5 Sim, anos, né? sim, Stacy, Então, Natália foram dessa forma também. Natália pois também era é. muito tempo. Natália parece que já estava 5 anos já esperando. Então, e assim, irmã, eu não sei, Deus tem um projeto muito grande aqui, sabe, no nosso meio aqui do Ministério Amém. do GTA referente a mães que querem ser mães e serão mães, sabe? Amém, eu E creio. eu creio que você tá no meio, tá? Eu não quero falar nada Amém. de Em mim mesmo nome de Jesus. porque eu Eu sou creio. porque eu sou pecador e a gente sempre fica meio assim, mas assim, o que eu sinto de mim é que a tua bênção não tá muito longe não. Eu não falo isso pra te Aleluia. deixar Glória a Deus. ansiosa nem animada, tá? Eu falo porque realmente eu sinto isso dentro de Amém. mim. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Irmão Mário, qual que é teu sonho, meu querido? Aleluia. Eu sou como a irmã Valéria, eu sou um homem sonhador hoje, né? Eu não fui muito sonhador. Meu maior sonho era construir uma família. E de fato eu construí. Porém, a gente sabe que quando é relacionamento assim, quando eu construí uma família, eu não era um homem de Deus. Então, teve várias coisas onde eu errei. E Deus me deu a oportunidade de consertar, consertei, consegui consertar. Porém, o relacionamento ele é feito a dois, né? Não quer dizer, não adianta você fazer a sua parte se a pessoa não quer. A gente não pode obrigar outra pessoa a nos querer, né? É verdade. E aí a outra pessoa não quis. A gente tem um filho e ela não quis a família, ela preferiu a vida dela, enfim, e isso me prejudicou muito, porque era o único sonho que eu tinha desde pequeno, devido a essa falta de família, todo esse problema familiar que eu tive. E aí eu fiquei um tempo sozinho, sabe? Que foram 3 anos. E ali Deus fez eu criar novos sonhos, sabe? Mas o maior deles hoje é viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Esse é meu maior sonho. Por quê? Porque eu tenho um chamado a qual eu quero cumprir e porque é algo que o Senhor colocou para mim e ele tem o melhor para mim. E hoje eu sei que ele tem o melhor para mim. Então quer Glória a dizer, Deus. qualquer sonho que eu colocar na frente desse não vai ser legal. Por quê? Porque esse é o maior. Esse é o maior sonho que eu tenho, é cumprir o meu chamado. Porque não adianta eu ter ganhado um talento se no final eu vou enterrar ele. Então, assim, as demais coisas, para mim, elas são fúteis. Por quê? Porque a principal para mim era a família. Então, assim, a família era o meu principal sonho. Depois que aconteceu tudo isso que aconteceu, e eu falei para Deus, Deus, que eu viva da tua promessa, do que o Senhor tem para mim. Por quê?
Porque a gente às vezes acha que o melhor para nós é o que a gente quer, o que a gente sonha, e o Senhor vai lá e ele inverte tudo, né? E aí a gente meio que fica frustrado porque fala, pô, mas eu tinha planejado isso é uma coisa boa e tal, mas o Senhor estava vendo lá na frente. Então hoje o meu maior sonho é viver aquilo que o Senhor tem para mim. Por quê? Porque eu sei que vai ser bom, vai ser perfeito e vai ser agradável. Eu sei, eu tenho essa certeza. Então, assim, mas que eu possa aprender. Então, o meu maior sonho é aprender esse processo que eu passo para ser aprovado e não reprovado e receber. Eu costumo dizer para as pessoas: imagina, Deus tem um quartinho lá no céu, onde tem todas as bênçãos dele e ele vai me mostrar e tem um monte de bênção que eu não recebi porque eu não aprendi e eu não fiz o que tinha que fazer. Então, quer dizer, eu não quero chegar lá e ver as bênçãos que eu tinha para mim e não recebeu. Então, eu quero fazer o que eu tenho que fazer para conseguir viver aquilo que eu tenho para viver, porque hoje eu posso dizer que não tem coisa melhor do que a gente viver as coisas do Senhor. Por quê? Porque no começo parece que você está indo um buraco. Você fala, meu Jesus, é por aqui que o Senhor quer que eu passe? E aí você acha que é um buraco. Mas no final é maravilhoso. E aí você fala, meu, aprendi com isso, cara. Vou dar um Verdade. exemplo aqui para vocês entenderem. Por que que esse é o meu maior sonho? Quando eu conheci essa moça, ela era minha mãe. Ela que fazia tudo. Eu não fazia nada. Eu só ia lá, trabalhava, trazia o dinheiro e ela cuidava da casa, cuidava de tudo e eu não fazia nada. Isso não me fez ser um homem. Isso me fez ser um filho. Entendeu? Hoje, eu falo para você, hoje eu lavo, passo, cozinho, limpo casa, faço compra, eu faço tudo dentro da minha casa. Então, Tá isso me vendo o deu. processo? Tá vendo? Então, assim, se você olhar lá para trás, você olhar e falar assim, meu, nunca imaginei que fosse passar o que eu passei. Quantas noites eu chorei, quanto eu sofri, mas eu sempre olho para frente e falo, meu, olha o que eu aprendi. Olha como eu aprendi. Foi difícil? Foi, mas eu aprendi. Hoje eu consigo me virar sozinho, hoje eu consigo ir sozinho. O propósito que o Senhor tem para mim, ele me disse um pedaço, mas ele não me mostrou por onde que eu ia passar. Ele não falou que eu ia perder tudo que eu perdi. Ele não me mostrou que no meio disso meu filho ia estar no meio. Mas hoje eu vejo o que ele me ensinou. Aquilo que eu aprendi, hoje eu sou um homem mais forte, Com hoje eu sou um homem certeza. mais maduro, hoje eu sei lidar mais com as coisas. Então, quer dizer, o processo, aos seus olhos, às vezes parece que é processo de fim. Você vai morrer no meio do caminho, você fala, não vou aguentar. Não é possível. E você aguenta e você sustenta, porque o Senhor tá, quando ele tá na sua vida e você é dependente dele, eu acho que o Senhor não aguenta nem mais me ouvir de tanto que eu falo com ele. Imagina, eu tô falando aqui com vocês tudo isso, imagina quanto que eu não falo para Jesus. Ele é meu Eita melhor glória. amigo. Então, quer Glória a dizer, Glória a Deus. Deus. então esse é meu maior sonho, viver a promessa que ele tem para mim e não deixar ela passar e não enterrar isso que ele me deu, porque eu já tenho visto e eu tenho vivido. Então, assim, não é só de sofrimento. O Senhor não tem só sofrimento para nós, mas às vezes o maior processo para nós que fomos escolhidos, ele é muito mais doído porque a gente precisa curar outras pessoas. A gente precisa aprender como é para ensinar as pessoas como passar. Então, esse é o chamado do escolhido. Você vai passar primeiro para ensinar as pessoas a passarem por isso. E que a gente possa fazer isso com essa mesma, com esse mesmo amor que a gente tem feito, para que as pessoas sejam aliviadas pelo Senhor. Então a gente aprende para que elas tenham um caminho mais fácil para passar, porque o Senhor sabia que a gente aguentaria isso. Então, assim, o Senhor nunca vai entregar para a gente algo que a gente não consiga. E, de fato, Ele não vai entregar. Eu sou a prova. E, às vezes, você acha que vai acabar, que você vai perecer. Fala, Jesus, eu só tenho feito a sua vontade do seu jeito. Entregue todas as mensagens que o Senhor me dá. Por que que eu estou passando isso? Porque é o processo para vencer. Irmão, é É o o processo do processo. chamado.
Você vai sofrer. Não tem jeito. Mas se você passar e for aprovado, irmão, lá na frente, você enxerga o quão Jesus é maravilhoso contigo, o quanto ele te fez melhor, o quanto ele te fez mais forte, o quanto você passou por várias situações que hoje, muitas das outras situações se tornam bestas e banais. Você fala, meu, isso aqui é fichinha para essa situação que eu tô passando. Então, quer dizer, isso te dá mais força de vencer a cada dia, sabe? É tremendo como o Senhor é. Então, esse é meu maior Aleluia. sonho. Esse é o Glória a maior sonho que eu Deus. tenho hoje, é viver a promessa do Senhor, irmão. Amém. Glória a Glória a Deus, Deus. aleluia. Que Ele é fiel. bênção, né? Amém. Eita glória! Que bênção. Deus tá falando muito comigo desde anteontem, do dia do culto, né? Sobre essa questão de processo. Deus sempre falou comigo sobre isso, mas atualmente, nesses últimos dias, está falando mais, sabe? A pregação ela foi em 2 Coríntios, no capítulo 12, né? Onde vai relatar ali que Paulo diz ter um espinho na carne, né? Que ele diz que o atormenta, né? Que ele pediu para Deus tirar esse espinho por 3 vezes, e Deus falou o quê? Não vou tirar. Porque a minha graça é o suficiente para você. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é exatamente disso que a gente está falando aqui. Processo. Processo é nada mais que um espinho, né? Só que nesse processo, nesse espinho, é onde o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar na gente, né? Ele vai preencher a gente, né? E é nesse momento que a gente acaba percebendo que mesmo com os sonhos que nós temos também a graça. E essa graça vale muito mais. Eu não estou dizendo que não pode ter sonho, né? Desmerecendo o sonho. Não é isso. Mas eu digo assim que fora a gente ter um sonho aqui, a gente tem algo que nunca ninguém vai poder tirar da gente, que é a graça. Verdade. Né? Exatamente. E que bênção. Sabe o que eu digo para as Aleluia. pessoas? Você sonha o máximo que você puder, mas esperando que se não acontecer é porque não era para você. Então quer dizer, verdade. porque não adianta você sonhar e crer naquilo que vai acontecer, porque o Senhor ele não vai entregar algo que vai te levar à morte. Ele nunca vai fazer. Então se aquilo for te levar à morte e for te levar para um caminho que o Senhor não tem para ti, ele não vai te dar. Então se você pode sonhar, você pode sonhar com tudo, porque tudo é do Senhor. Mas se não for para ti, você só aceitar, falar, obrigado, Jesus. Me dá o que é meu. Eu vou sonhar, vou ter novos sonhos, vou criar novas expectativas. Se for para mim, o Senhor me entrega. Se não for, já entendi, eu crio novos sonhos, porque você vai viver uma vida mais leve. Amém. Tem gente que passa uma vida inteira esperando, vou dar um exemplo, uma Ferrari. E aquela Ferrari ia levar ele à morte. E aí ele não recebeu a Ferrari e ele fez de tudo para chegar na Ferrari. E aí depois ele vai reclamar, mas eu só queria a Ferrari, mas a Ferrari ia te matar e eu não ia entregar meu filho à morte. Entendeu? Glória Então, assim, Deus. se as pessoas entenderem que Jesus ele não vai te dar algo que vai te matar, ele só vai te dar algo que vai te levar para a vida eterna. Então, quer dizer, aí você vai sonhar com mais pé no chão e o seu sonho, quando ele se ele acontecer, você vai saber que está na direção de Deus. É verdade. Glória a Deus. Que benção, né, rapaz? É forte, né? Para todos nós é uma coisa forte quando a gente começa a falar nesse tema, né? Acho que não tem ninguém que fica de fora, né? É para todos nós. E todo crente tem essa fase, né? Essa questão do aprendizado, e às vezes realmente aprender não é fácil. Não é do jeito que a gente gostaria. Mas enfim, glória a Deus. Assim, eu acho que talvez essa pergunta não seja tão difícil de responder, né? Baseado no que vocês dois contaram. Mas se fosse para voltar atrás e mudar uma coisa, né? Ou viver uma parte da vida que já foi vivida para poder viver diferente e fazer alguma coisa diferente, qual seria essa etapa da vida de vocês?
E o que vocês fariam de diferente? Começando por você, irmã. João, eu acho que as coisas elas devem acontecer da maneira como o Senhor permitiu. Eu não mudaria nada. Eu acho que o Senhor me transformou através de tudo aquilo que eu passei, toda aquela experiência que eu tive, como o Mário falou, né? A gente passa por experiências para ensinar outras pessoas. Então, o Senhor ele não faz nada de errado, o Senhor ele faz tudo perfeito conforme a vontade dele. Então, assim, de todo o meu processo, de todas as minhas lutas, as minhas fraquezas, que muitas vezes eu queria desistir, eu queria pensar em pensamentos muitas vezes suicidas mesmo, o Senhor estava ali me guardando, o Senhor estava ali usando pessoas para me levantar, para me tirar daquela situação, para me guiar. Eu tive um pai intercessor, uma mãe intercessora que cuidou muito bem de mim, cuida até hoje, graças a Deus. Então, assim, eu não mudaria nenhuma vírgula, assim, tudo que o Senhor tem feito até aqui, como Ele quer, na vontade dEle. Porque gerar testemunho, eu sempre falo isso, gerar um testemunho é muito doloroso. Esperar o processo é muito doloroso. A gente vai passar por muitas coisas na vida da gente, a gente vai se questionar diversas vezes, porque a gente de fato é um ser humano. Mas quando a gente olha ali pelo sacrifício que o Senhor fez em uma cruz por nós, a gente tem que ver que realmente nós somos muito, muito pequenos diante da grandeza que o Senhor já fez na nossa vida. Então, nós temos que realmente diminuir para que o Senhor venha crescer nas nossas vidas. A gente, de fato, tem que entregar os nossos problemas, as nossas dores, a nossa vida financeira, a nossa saúde, que muitas vezes tem gente que aí tá acamado aí numa situação, querendo só a respirar, sem a ajuda daquele aparelho, e a gente está aqui respirando, a gente está tendo a misericórdia do Senhor todos os dias que nos alcança ali, por mais que às vezes a gente está fraco em alguma área da nossa vida, mas o Senhor está ali, nos levantando, nos mostrando, nos moldando a cada dia, para que nós possamos ser pessoas melhores, para ajudar uma pessoa, para levantar uma pessoa que muitas vezes, às vezes é uma pessoa da nossa família, está passando por uma situação que a gente não percebe, e a gente tem que estar ali para ajudar, a gente tem que ter o, o olhar do Senhor para as pessoas. Então, eu não mudaria nada assim na minha trajetória, eu faria tudo o, 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 como conforme o Senhor quis, porque ali foi a permissão do Senhor. E é isso. Glória a Deus. E você, irmão Mário? Aleluia. Eu vou falar para você, irmão, que a irmã Valéria falou é justamente o que eu penso, sabe? Eu não seria esse homem se eu não tivesse passado por isso. Mas tem algo que, como eu não conheci Jesus, eu fui conhecer com 20 anos, eu queria ter conhecido Jesus antes, sabe? Para ser um filho obediente e ser aquele filho que faz conforme o Senhor fala, sabe? Para de repente não ter passado todo o sofrimento que foi. Eu entendo que esse sofrimento ele vai curar diversas pessoas, mas quando a gente olha, foi bem difícil, sabe? Até conhecer Jesus e seguir, são 5 anos seguindo ele. Então, assim, eu me arrependo de várias coisas que eu fiz e não tem como apagar o que você fez. Tem como você escrever uma nova história. E se eu pudesse, eu conheceria Jesus primeiro, sabe? Desde pequenininho, aprender desde pequenininho para um caminho melhor, sabe? Eu cresci muito revoltado, foi muito sofrimento. Se não fosse Jesus, eu não tava aqui hoje, sabe? Aleluia, E Glória a glória a Deus. Deus. Jesus ele é tremendo. Então conhecer ele antes seria a melhor coisa, sabe? Porque quando você conhece Jesus, a Bíblia diz assim, ó: ensina ao teu filho o caminho que ele deve É, seguir, para que quando ele cresça, ele não se desvie. Então isso mostra que se você ensinar o seu filho desde pequenininho, não significa que ele não vai desviar, mas que Verdade. a probabilidade de ele seguir um caminho correto, o caminho de Deus, é gigantesca. Então, se fosse
Para escolher, eu gostaria de ter sido ensinado desde pequenininho, mas isso não muda o fato de que o Senhor transformou e que esses testemunhos que eu tenho hoje vai transformar milhares e milhões de pessoas e de vidas. Mas que Amém, eu foi Glória a creio. Deus. dolorido e sofrido, foi, e não foi fácil, não tem sido fácil, mas é tremendo, irmão. É Glória a tremendo. Eu Deus. sinto a presença de Deus tremenda, irmão. Tremenda. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. Que benção, né, gente? É essa a resposta que eu queria. Não só que eu queria, mas que eu esperava, né? Ouvir de vocês. Vocês são bênçãos do Senhor. Isso aqui E é uma bênção. é um prazer sempre, né? Receber vocês. Glória a Deus. A gente já vai caminhando para o fim. E eu queria perguntar para você, irmã Valéria, se fosse, no caso, né? Se fosse não, na verdade, o que você diria, né? Ou o que você pode dizer para quem for assistir esse podcast, né? A gravação vai ficar armazenada para quantas pessoas, né, quiserem assistir. Qual que é o seu conselho ou uma mensagem? O que você gostaria de dizer para pessoas que vão te assistir? Eu vou deixar aqui uma palavra que eu sei que vai falar com muitas pessoas. Senhor, é, Glória a Deus. Não tô te ouvindo, irmão. Eu também não. Será que o microfone aqui tá com bateria Não, baixa? eu tô te ouvindo, irmão. Eu acho que é o microfone da mesa vocês estão dela me aqui. ouvindo? Aí, Agora agora sim. sim. Ô, glória. Não, então eu Aleluia. vou falar novamente. Eu vou deixar aqui um versículo, uma passagem, que se encontra lá em Provérbios 19, 21, que fala: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para você que está me ouvindo, que a melhor decisão que você pode fazer na sua vida, primeiramente, é entregar a sua vida ao Senhor e confiar o propósito da sua vida nas mãos do Senhor. Quando nós profetizamos que tudo dará certo, às vezes mesmo que o cenário seja desfavorável, nós atraímos para que o natural, que aquilo que o Senhor preparou é para o sobrenatural nas nossas vidas. Então, a promessa de Deus não é para caber na tua realidade, e sim para transformar a sua realidade. Então, para te ensinar, para te agregar na sua vida, porque o Senhor que vai te sustentar. A promessa do Senhor vai mudar o cenário que você se encontra hoje. Pedro, ele andou sobre as águas porque ele teve coragem de sair daquele barco. Fé não é esperar que Deus te carregue no colo, mas é pisar no impossível, acreditando que Ele vai te sustentar. Então, meu querido, minha querida que me escuta, tenha fé em Cristo que morreu por mim, que morreu por você. Coloque os desejos do seu coração no Senhor. Confie nele, mas Ele fará. Assim eu creio. Você é filha, você é filho amado. E confie somente naquele que pode realizar todos os seus sonhos, que pode afastar tudo aquilo que o inimigo tem colocado para te desestabilizar, tem colocado muitas vezes para te paralisar. Às vezes o diabo ele coloca coisas na cabeça da gente para paralisar o nosso propósito, para nós viver o que realmente Deus quer que nós vivamos e com Ele. Volte enquanto é tempo, cuide do seu coração, permita que o Senhor cure as suas feridas que não foi Ele que causou. Então que o Senhor te transforme, que Ele ilumine o seu coração e creia que o Senhor pode fazer mais, pode fazer o impossível na sua vida, que o Senhor pode tudo, pode todas as coisas. E é isso que eu gostaria de deixar para você refletir nessa mensagem essa noite. Amém. Glória a Deus, aleluia, que Aleluia. benção. E você, meu Mário? É com você, querido. Aleluia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, irmão, e deixar sempre aberto quando o irmão quiser. Milhares e milhares de testemunhos sempre tem, irmão. Amém. Então você Glória a fica à Deus. vontade, sempre quiser ter uma conversa de testemunho, eis-me aqui, irmão.
Queria Amém. deixar para as pessoas que nos ouvem e falar para elas que o Senhor, ele é tremendo. Aquilo que é impossível para as pessoas é possível para Jesus. Ele, outrora eu era uma pessoa que todo mundo olhava e falava, esse aí já era, esse aí não tem mais jeito. Então, se as pessoas falam isso sobre você, não tem mais jeito, já era, com Jesus tem. Tudo tem jeito com Jesus. Dá um passo para Jesus. A Bíblia diz, eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me acharão. Então busque ao Senhor. Se você não acredita nisso que eu estou falando, faça assim como eu fiz. Faz prova com Jesus, porque Ele é um Deus vivo e Ele responde. Assim como Ele sempre me responde, Ele sempre me dá uma palavra e Ele confirma através das pessoas a palavra que Ele me dá. Fazem 5 anos que eu trago a palavra que Ele me dá e Ele sempre confirma através de outras pessoas. Nunca ficou faltando. Ele não vai fazer isso contigo. Busca Ele enquanto se pode achar e Ele vai te responder. Porém, não vai esperando que vai ser sempre do jeito que você quer, porque não vai ser. O melhor que Ele tem para nós não é às vezes o que a gente acha que é o melhor para nós, mas você pode ter certeza que aquilo que Ele tem para você vai ser muito melhor do que você acha. Então é só você crer, você ter fé, entregue os seus caminhos ao Senhor, obedeça, leia a Bíblia, que você vai ver que isso que eu tô te falando não são apenas palavras, que são algo que o Senhor tem para ti e transformará a sua vida assim como transformou a minha. Antes, eu era um homem perdido. Hoje, eu fui encontrado. E você também pode ser encontrado. E você pode ganhar um novo nome. Você pode ser transformado, pode ser curado, pode ser restaurado. É só você crer no poder de Jesus, que o que Ele tiver para você, você vai receber. E se você recebe que é de graça. Glória a Aleluia. Deus, Glória a aleluia. Deus, Que aleluia. bênção, gente. Estou muito contente de vocês hoje terem vindo aqui. É a segunda vez que vocês vêm aqui, mas infelizmente da primeira não consegui deixar registrado, né? Mas hoje vou registrar, nem que, né? Glória a Eu Deus. posso vir aqui 10 vezes. Não, é benção, com certeza. Estão convidados já para participar novamente, né? Só que tendo esse aqui registrado, o próximo serão perguntas diferentes, né? É uma temática mais diferente, às vezes talvez para contar experiências, né? Para discutir sobre doutrinas, né? Mas esse pelo menos fica registrado como um pouquinho da história, né? De cada um de Aleluia. vocês. Glória a Deus, foi uma Amém. bênção. Vamos então orar, agradecer ao Senhor. Benção que foi esse episódio de hoje, né? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vou colocar um fundo musical aqui, gente, pra gente orar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oremos então, Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse episódio, por mais esse episódio. E é interessante porque às vezes aqui na conversa a gente até esquece que é um podcast, que nós estamos fazendo isso, que vai ficar registrado, porque a tua presença ela nos move, nos leva a lugares que a gente não está pensando em ir. E hoje o Senhor nos trouxe à tona novamente esse lembrete de que as nossas aflições, as nossas provações, o nosso processo, ele é necessário para que quando o Senhor for nos entregar o que nós devemos receber, o que o Senhor tem para nós, para que nós estejamos prontos. Então o que eu te peço nessa noite, Pai, é que o Senhor possa continuar nos dando forças, que o Senhor possa continuar nos dando graça,
Que o seu poder possa continuar se aperfeiçoando nas nossas fraquezas e que nós possamos continuar nos gloriando nas nossas fraquezas, sabendo que as nossas fraquezas, elas vão produzir perseverança, elas vão produzir fé, elas vão produzir esperança. Porque é na dificuldade que nós encontramos o Senhor. Nós sabemos que existem muitas pessoas que, se saírem do meio de uma dificuldade, elas não voltam mais a olhar para o Senhor, nem mesmo para te agradecer. Não é o nosso caso, mas nós cremos, Pai, que é todo um processo necessário. Então eu te peço, Pai, eu não tenho nada de mim para oferecer, eu sou apenas um homem pecador, cheio de pecados, cheio de defeitos, mas eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha confirmar a bênção na vida da irmã. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que ela possa vir a contemplar o seu milagre na sua vida, Pai, e que ela possa vir nos contar a bênção depois, porque eu acredito que o Senhor não é um Deus de coincidências. O Senhor une as coisas corretas, o que tem que ser unido o Senhor une, o que o Senhor tem que falar o Senhor fala, o Senhor não trabalha com acasos. E se esse foi o tema hoje, se isso que foi dito aqui, que o Senhor possa dar a ela, Pai, o que ela tanto pede, o que ela tanto deseja, no seu tempo, Pai. Mas que esse tempo possa ser breve, o mais breve possível, para que nós possamos todos juntos nos alegrar com o Senhor. E que o Senhor possa continuar, Pai, abençoando a vida do irmão Mário, dando a ele mais graça, Pai, mais unção, mais óleo, porque isso nunca é demais. Que ele possa, Pai, ser uma tocha humana por onde ele passar, cheio da sua graça, cheio da sua unção, já que esse é o seu desejo, Pai, que o Senhor possa conceder esse desejo ao seu coração, que o Senhor possa cumprir isso na vida dele, Pai, que ele possa continuar sendo esse irmão abençoado, cheio do seu Espírito Santo. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida deles, Pai. Eu sei que eu não sou ninguém para te pedir isso, Pai, mas eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a vida deles e a vida de cada um de nós, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bênção, viu? Muito obrigado pela presença de vocês, gente. Obrigado pelo convite, João. Eu que Deus continue te agradeço, irmão. abençoando. Amém. Uma Glória a bênção, Deus. Isso é uma bênção. Gosto de graça de vocês. Glória a também. Deus. Não precisa nem pagar, né, mano? Ô, glória a Não Deus. precisa. Tá Aí nem é bom paga. demais. Aleluia. Bom, vamos indo para o encerramento já, então. Talvez amanhã tenha outro episódio. Talvez amanhã tenha outro episódio com o Alejandro e o Zé Roberto. Eu só vou confirmar certinho. Mas é isso, gente. Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês, irmã Valéria, irmão Mário. Amém. Obrigada pelo Aleluia. Em convite. breve estaremos aqui novamente com vocês, novamente, viu? Eu já espero desde já por vocês. Deus abençoe, Imagina, gente. minha Obrigado. presença já. Amém. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Você que vai assistir, que você possa ser tocado também pela palavra. E é isso. Deus abençoe e até a próxima. Bercast é a nossa voz no ar, ecoando pelo mundo, pra quem quiser sonhar. Na missão, né? No culto. Nossa, o Roça de Sarão não é o mesmo sem a Valéria, gente. Meu Deus. Ai, que saudade, viu? Mas pegou lá esses dias, agora que eu tô melhor. É, mas que susto, né? Meu Deus, Eita. peraí que eu fui com Jesus aqui. Meu Deus, o que deu aqui? Se estiver muito alto a música, É o Leonardo DiCaprio aqui? Leonardo DiCaprio não, Leonardo da Vinci, né? o Leonardo DiCaprio é bom demais, né? Ô, Glória. Não, esse daí é perda de o... memória recente, né? É parente da Dory, né? Ô, Glória. Não, esse daí em cima da Valéria ali, ó, é João Calvino. O que tá no meio é o John Knox. E o que tá em cima da sua cabeça, um pouquinho pro lado, é o Martinho Lutero. Que eles são os três principais reformadores da igreja, né? Protestante. Rapaz, desculpa a minha ignorância, né? Não, capaz, não. Ninguém é obrigado a reconhecer um rosto, né? Também. Pensei que era Leonardo da Vinci, Mas parece, né? Eu não lembro nem estudando, quem dirá quantos anos sem estudar. Não, mas eu Então. nunca vi esses rapazes, né? Pelo nome, sim. Agora, pela imagem deles, não. Exatamente. Não tem como a gente lembrar de tudo, não, né? Misericórdia.